Eu quero neste momento cumprimentar todos os nossos amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus. Neste sábado saímos da nossa igreja, a qual estávamos ali na nossa campanha de oração, e eu gostaria já de novamente aproveitar este momento e convidar você para poder estar fazendo parte dessa campanha de oração. Nós estamos tendo nos finais de semana, sábado e domingo, as nossas orações das 7 às 8 da manhã e das 5 da tarde às 6 horas. Então, venha, participe, buscando a Deus em oração, clamando, por quanto nós precisamos, a igreja do Senhor precisa, os lares, as famílias, nossos irmãos, todos precisamos estarmos juntos no mesmo propósito, clamando ao Senhor para Deus ter de misericórdia e nos dar vitória. Também gostaria de estar falando aos nossos amados irmãos que amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos tendo a nossa primeira celebração da Santa Ceia. Para os irmãos que podem estar conosco, que queiram estar conosco, venha para participar da Santa Ceia do Senhor a partir das 9 horas da manhã. E você que não pode vir na parte da manhã, vem no período da noite. Às 18 horas, nós estaremos tendo a nossa segunda celebração da Santa Ceia. Venha, participe, para que nós possamos juntos estar nos alegrando na presença do nosso Deus. Neste momento estamos tirando para podermos estarmos meditando na nossa lição, a qual seria amanhã, dia 14 de fevereiro, a qual estaremos estudando a 7ª lição desse trimestre, e estaremos então meditando nela nesta noite, juntamente com os amados irmãos, através desta live. E a lição a qual nós estaremos meditando tem por tema Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nós estaremos vendo ao longo desta lição como nós, em especial os assembleanos pentecostais, ao qual somos, devemos então procedermos diante do nosso Deus, cultuando a Ele, louvando a Ele, adorando a Ele. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá para nós um norte para que nós possamos tomar, para que nós possamos estar diante do Senhor, louvando, adorando e servindo a Ele com todo interesse de coração e com alegria. Então, meus queridos, a nossa lição de hoje está dentro do tema desse trimestre, a qual estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje estaremos estudando, então, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A nossa verdade prática nos diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Evidentemente que este assunto é tão importante nos dias a qual estamos vivendo, para que nós possamos, pela Bíblia Sagrada, termos uma posição diante do Senhor de como devemos adorá-lo, como devemos cultuá-lo, e é o que nós estaremos aprendendo hoje. Diante que, é claro, através da mídia, nós vemos muitas pessoas, cada um trazendo a sua liturgia e dizendo que aquela é certa e é correta. E nós vamos aprender hoje pela Bíblia Sagrada, a liturgia que nós, da Assembleia de Deus, temos para cultuar ao nosso Deus. Evidentemente, esta lição de hoje, em maneira nenhuma, estará vindo para degradar a liturgia de outras denominações evangélicas sérias que estão espalhadas pelo nosso país e pelo mundo, a qual tem como principal objetivo levar a palavra de Deus. Mas nós estaremos vendo, nós, os assembleanos, pentecostais, como nós cultuamos ao nosso Deus. A leitura bíblica em classe, ela nos diz o seguinte: está descrita na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14,
do versículo 26 ao 32, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Que nós vemos, é claro, em todo o contexto, Paulo estará trazendo à igreja de Corinto, não somente neste versículo, mas estará falando sobre falar em línguas estranhas, a importância de falar em línguas estranhas, que é um dom do Espírito Santo, a importância do dom da interpretação de língua, que juntos se torna dom de profecia, e a importância de falar em línguas estranhas, por quanto edifica o cristão. Então, nós vamos ver Paulo trazendo aqui um ensino à igreja de Corinto, concernente a vários assuntos relacionados à vida espiritual da igreja e seu relacionamento com os dons espirituais, com Deus, com o Espírito Santo, e como proceder, evidentemente, no culto ao qual ele está trazendo a Deus. É importante nós, já nesse momento, enfatizarmos que o culto, ele é feito para adorar a Deus. Então, quando nós nos reunimos, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos dar algo que vai adorar, que vai engrandecer o nome do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus ao qual nós servimos. E o objetivo geral dessa lição de hoje é trazer uma conscientização que no culto pentecostal, ao qual nós somos pentecostais, a liberdade e reverência. Dentro ainda da introdução, nós vemos o seguinte: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. O pastor Ezequias Soares, que é o comentador desta lição, ele começa trazendo isso para trazer a nós a seguinte abordagem: a preocupação dos apóstolos, dos pais da igreja, dos primeiros cristãos, era concernente à propagação do evangelho. Também, é claro, combater heresias que viriam, que se levantariam, e a igreja estava nascendo. Em primeira instância, nós vemos que começou pelo povo de Israel, onde milhares de pessoas ali se converteram, e logo, é claro, nós vemos que dentro daquilo que Deus queria, nós vemos Deus, o Espírito Santo, trabalhando para que este evangelho também alcançasse outros povos, outras nações, que não era israelita. E nós vemos o trabalhar do Espírito Santo através da igreja. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, aonde está a história do nascimento da igreja ali, nós vemos que os discípulos eles tiveram uma preocupação com a santidade da igreja, com a questão do ensino da palavra de Deus, de cumprir o ide do Senhor, proclamando o evangelho. Então, nós vemos que a liturgia, de um culto, ele está ligado, evidentemente, à igreja local. Nós sairmos por este mundo, nós vamos ver que em cada lugar as pessoas vão ter uma maneira de louvar, adorar, dependendo, é claro, da sua cultura e do seu costume. E quando nós temos essa oportunidade, por exemplo, o nosso país é um país continental. Nós vamos observar diferentes coisas relacionadas ao culto dentro da Assembleia de Deus, no norte ao sul. Nós vamos ver em locais que alguns eles batem palmas, eles diante também, é claro, da sua maneira
de se expressar a alegria que ele está sentindo, né? Então, muitas vezes nós vamos ver algumas coisas que se diferem de um local para o outro, mas em essência, o culto ao qual nós vemos na Bíblia Sagrada, ela tem um objetivo: glorificar e adorar ao nosso Deus. Outro sim, ainda dentro deste início, dessa introdução, eu quero dizer que existe o costume e existe a doutrina. Então, o costume e a doutrina, há pelo menos duas coisas que diferenciam uma da outra. O costume, primeiro, é algo local, e já a doutrina é universal. O costume, ela é passageira, já a doutrina bíblica, ela é eterna. Então, essas duas coisas já trazem uma diferenciação entre costume e doutrina. Então, costume é algo local e passageiro, doutrina bíblica é universal e é eterna. Pois muito bem, dando então continuidade aqui à nossa lição, nós estaremos vendo aqui os tópicos, a qual esta lição de hoje temos 3 tópicos divididos em subtópicos, e nós estaremos vendo cada uma delas e trazendo, é claro, para nós de uma maneira clara, para que nós possamos compreender e possamos entender e aplicar na nossa vida. O primeiro tópico tem como título o culto pentecostal, liberdade e reverência. E o nosso pastor Ezequias, o comentarista dessa lição, diz o seguinte: o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, ela é universal. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, no versículo de número 9, nós vamos ver ali um hino que estará sendo cantado lá no céu, depois que o livro é aberto e quem abre é o Cordeiro de Deus, a saber, Cristo Jesus glorificado, e ali então é cantado o hino. E dentro deste cântico vai estar dizendo o seguinte: digno é de receber o livro e abrir os seus selos, vírgula, porque foste morto e comprastes para Deus com o teu sangue, vírgula. Aí veja a importância do final deste versículo: homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós vemos que o objetivo do Evangelho não é padronizar o mundo, como o nosso pastor Ezequias aqui está nos falando, e nem destruir as culturas, pelo contrário, todas as culturas que existem no mundo, povos e nações, elas conseguem viver conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é universal, ela consegue alcançar todas as pessoas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, independente das suas culturas, e evidentemente com o objetivo de salvá-las. Então, muitas vezes, muitos cristãos, eles acabam que nascendo e vivendo e até morrendo em um só local, em um só lugar, em uma só cidade, não tendo conhecimento de outros lugares. E isso faz com que ela entenda que aquilo ali é o mundo que ela conhece, e através daquele mundo que ela conhece, ela acaba então definindo o resto do mundo, e não é assim, desta maneira. Quando nós olhamos para a própria Bíblia Sagrada, quando nós vemos que o Evangelho chegou até os povos gentios, o povo que não era judeus e não eram prosélitos também, nós vemos que foi necessário haver um concílio em Jerusalém, uma reunião, para que ali pudesse ser discutido o que deveria ser passado para esses novos convertidos
de outros povos e de outras nações, como eles deveriam proceder, como eles deveriam fazer para então estarem fazendo a vontade do Senhor. E nós vemos lá que então houve, é claro, deliberação, mas evidentemente eles permitiram que o Espírito Santo pudesse então estar direcionando o que deveria ser feito ou ser realizado, na vida daqueles que estavam aceitando a Cristo como único Salvador. E nós vemos no capítulo 15, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, a seguinte palavra: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior peso além destas coisas que são necessárias, que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue, de animais sufocados, da fornicação, dessas coisas fareis bem vos guardar. Saúde. Então nós vemos que não houve necessidade dos novos crentes de outros povos, outras nações, aderirem aos costumes judaicos, como a circuncisão, como alguns que prezavam ainda naquele período muito a questão de guardar o sábado, de não comer certo tipo de comida. E nós vemos então que a igreja do Senhor, os pastores que ali estavam, Tiago, os outros apóstolos, orando, buscando a Deus, a orientação, eles dizem então que não seria necessário impor um peso sobre estes novos cristãos, mas que eles viessem se abster de carne sacrificada a ídolos, de carne de animal com sangue junto, de se abster e fugir de carne sufocada, também da fornicação ou da prostituição, e que deveriam se guardar destas coisas. Então nós vemos que eles não colocaram, não puseram sobre a igreja dos gentios, dos povos gentios, os costumes judaicos. Então, dentro disso é que nós queremos dizer aos irmãos que em cada local, em cada país, cada povo tem a sua cultura, e dentro dessa cultura, Deus vai trabalhar para que vidas sejam salvas. Evidentemente, eu quero dizer-lhes que pecado, independente da cultura, pecado continua sendo pecado. E isso a Bíblia Sagrada, ela vai definir muito bem, e é claro, evidentemente, que a palavra de Deus vai direcionar aquela pessoa para fazer a vontade de Deus e, evidentemente, fugir daquilo que Deus vê como pecado e que afronta a santidade do Senhor nosso Deus. O primeiro subtópico diz aqui para nós a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem enriquecer o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limites e, por isso, deve haver respeito pela estrutura já existente. Aí o nosso pastor Ezequias coloca aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, onde ele diz que nós tudo quanto formos fazer, devemos fazer com ordem e decência. Isso que fala sobre a flexibilização cristã nos nossos cultos, e a qual que diz que existe várias liturgias, há exemplos que em alguns dos nossos templos, em algumas regiões, por exemplo, a Bíblia Sagrada, muitas vezes é lida a igreja sentada.
em outros lugares, na própria Assembleia de Deus, em outros estados, a Bíblia Sagrada, ao ser lida, as pessoas ficam em pé. Então, meus queridos e amados irmãos, isso é uma flexibilização cristã relacionada à liturgia do culto. Agora, o que nós devemos estar atentos é que, dentro dessas liturgias variadas, não podemos perder a reverência diante do nosso Deus e entendermos que nós estamos ali fazendo e prestando um culto a um Deus santo que está sentado no alto e sublime trono e que está no controle de todas as coisas. E mediante a isso deve haver um temor dentro dos nossos corações quando nós nos adentramos a presença do nosso Deus para adorá-lo e para cultuá-lo. Devemos também entender que as pessoas que adoram ao Senhor Deus, elas, cada uma, vai se comportar de uma maneira mediante a reação à presença do Espírito Santo. Nós sabemos, pela ciência, que o ser humano é dotado de emoções e também temperamento, e existe pelo menos 4 temperamentos, dependendo do temperamento da pessoa, né? Por exemplo, aquele que é sanguíneo, ele é uma pessoa assim mais espontânea, pode ser que ele venha ao sentir a presença de Deus, glorificar a Deus alto, gesticular, pular, bater palma, porquanto o temperamento dele, e diante da presença de Deus em sua vida, a alegria extravasando, ele pode agir dessa maneira. Já o melancólico, ele vai sentir a mesma alegria, vai sentir a mesma intensidade de poder, mas a questão do temperamento dele vai fazer com que ele, muitas vezes, apenas abaixe sua cabeça, comece a chorar ali, sentindo a presença de Deus do mesmo jeito. Ou seja, é uma maneira de estar cultuando a Deus dentro da flexibilidade da liturgia, do culto ao qual está sendo feito para Deus. Volto a dizer, o culto não é feito para o homem, mas o culto é feito para Deus, a qual o Espírito Santo vai dirigindo, vai trabalhando na vida de cada um que estará adorando ao Senhor. Uma outra coisa que nós devemos também ter em nossa mente, algo que já há muito tempo eu tenho falado à igreja, que nós precisamos, dentro dos dons espirituais, o dom do discernimento do Espírito, porque dentro do culto pode acontecer que a pessoa vá ali ao cultuar ter uma fonte que não é de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Que podemos dizer que há 3 fontes aonde pode ela influenciar a pessoa. Uma fonte pode ser maligna, a qual nós precisamos do discernimento do Espírito para repreender, para que não se propague isso dentro da igreja. Pode ter a fonte humana, do ser humano, aquilo que não vem de Deus, e é claro, o que vem de Deus, que é bom, que edifica, né? Que louva, que engrandece o nome do nosso Deus. Pois muito bem, dando continuidade, agora tem aqui o segundo subtópico que está dizendo para nós o que é o culto. Nós vamos ver a definição do significado da palavra culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que significa serviço e adoração, do verbo latreio, que é servir, prestar culto, adorar, conforme nós vemos uma referência de culto e adoração no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 4 e versículo de número 10, onde diz aqui a palavra do Senhor.
Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porquanto está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, este versículo aqui está trazendo para nós esse significado da palavra grega, qual é encontrada nesse versículo, a palavra latreia, que significa adorar, servir ao Senhor. Quando nós estamos adorando, quando estamos cultuando ao Senhor, nós estamos adorando. Se nós estamos adorando, nós estamos prestando um serviço ao nosso Deus, um serviço de adoração, um serviço de culto pelo que Ele é. Continuando ainda aqui, essa palavra, ela aparece pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, está escrito em Romanos 9:4, Romanos capítulo 12, versículo 1, e em Hebreus capítulo 9, versículo 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia dos assembleanos, isto é, a forma como nós adoramos ao Senhor, o nosso Deus. Nós temos uma identidade na nossa adoração, nós que cremos que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias de hoje. Nós não cremos que os dons cessaram, mas que continuam nos dias de hoje e estão à disposição da igreja. Então, quando nós adoramos ao Senhor, a igreja, ela, junto com o pastor, com o pregador, interagem, louvando a Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, glorificando ao Senhor Deus, porquanto nós somos pentecostais. Então, a adoração. Entenda uma coisa, a adoração, ela não faz parte somente do nosso culto. A adoração é um estilo de vida. A adoração, ela faz parte da nossa vida diária. Quando nós não entendemos isso, não compreendemos isso, muitos de nós podem ter problemas esfriando espiritualmente, perdendo a alegria da salvação, por não entendermos que a adoração ela tem que fazer parte da nossa vida diária, dentro daquilo a qual vivemos diariamente, dentro dos nossos afazeres, no trabalho, com a família, com os vizinhos, com os familiares, mas que dentro da nossa vida haja algo sempre glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 31, vai nos dizer o seguinte, portanto, se comeis, ou bebeis, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ou seja, para adorar a Deus. Então, meus amados, a adoração é um estilo de vida. A adoração não é somente na liturgia do culto, naquele momento em que a igreja se reúne no templo, ali participando daquela liturgia onde há louvores, onde há a leitura da palavra, a explanação da palavra. Nós vamos estar vendo isso mais à frente. Não, a adoração ela não faz parte somente daquele período de 1h30, 2 horas, não. A adoração, ela faz parte de toda a nossa vida, as 24 horas, seja comendo, bebendo, ou qualquer coisa que estivermos fazendo, que tudo que nós formos fazer, as nossas palavras que nós dissemos, proferimos, seja para glorificar ao nosso Deus. O terceiro subtópico vai falar sobre a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então, nós vemos aqui o pastor Ezequias trazendo para nós que o momento da adoração a Deus, ela deve ter um reconhecimento da nossa parte.
Nós devemos entender o quão sério é. E o que nós estamos fazendo é algo que vai estar sendo dirigido ao grande e poderoso Deus. Estaremos adorando a Deus pelo que Ele é. Nós entendemos pela Sagrada Escritura que nós adoramos a Deus pelo que Ele é e louvamos a Ele pelo que Ele faz. Então, as suas maravilhas, os seus milagres, como vemos alguns salmos louvando a Ele pelo que Ele faz, isso é louvor. Agora, a adoração é pelo que Ele é, um Deus grande, poderoso, santo, a qual nos fez conforme a sua imagem e semelhança, para estar no controle de todas as coisas, e Ele é Deus. Então, por Ele ser Deus e crermos nas Sagradas Escrituras, nós adoramos então pelo que Ele é. Mediante a isso, quando nós formos prestar o nosso culto, nós devemos ter uma reverência. Muitas vezes, nós como cristãos, temos reverência ou temor e respeitamos autoridades como policiais, como médicos, né? O médico manda nós dar-nos uma receita, depois de nos consultar, darmos uma receita, nós então reverenciamos aquilo que ele passou para nós, respeitando aquilo que ele passou para nós e vamos seguir, né, aquilo que o médico tem passado. Mas muitas vezes nós não fazemos isso para com o nosso Deus. Então, é tanto que na nossa lição, o pastor Ezequias usa o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, onde ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, veja bem, devemos ter respeito, devemos ter reverência quando estamos diante do Senhor. Muitas vezes, dentro da nossa liturgia, da liturgia da Assembleia de Deus, quando muitas vezes somos convidados a louvar ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Quantos de nós não temos harpa? Quantos de nós estamos dentro do templo, participando da liturgia do culto, mas não louvamos a Deus, não abrimos a nossa boca? Quantos de nós não levamos a Bíblia Sagrada conosco? Muitos hoje podem estar dizendo que por causa do avanço tecnológico, podemos ter a Bíblia Sagrada dentro do celular. Mas entenda bem, se nós lá no culto, dentro da liturgia, na hora da leitura da Bíblia, realmente usarmos ali o aparelho para abrirmos a Bíblia, para lermos, ou a harpa para cantarmos, glória a Deus. Mas muitos de nós pode ser tentado naquele momento de culto, entrarmos em redes sociais, navegarmos pela internet, ou seja, a nossa mente não vai estar centrada naquilo ao qual fomos para fazer, que é cultuarmos ao nosso Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada nos exorta: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E tudo quanto formos fazer, devemos fazer com ordem e decência. Então, resumindo este primeiro tópico da nossa lição, com esses 3 subtópicos, aprendemos aqui que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento de quem é Deus e por que nós estamos cultuando a Ele. E também a celebração e a exaltação deve ser feita para a majestade divina do nosso Deus. Meus queridos, passando então para o segundo tópico, nós vamos ver agora aqui o centro do culto pentecostal. Pois muito bem, a igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando a fé nele publicamente e de forma diversificada. Então veja bem, o centro do culto é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Muitas vezes nós olhamos para Jesus somente como Salvador e esquecemos de
vê-lo como Senhor também das nossas vidas. Então, quando nós vamos prestar o nosso culto, nós vamos adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, adorando, servindo a Ele com inteireza de coração. Quando nós olhamos para o Velho e para o Novo Testamento, vemos alguns exemplos ruins de pessoas que não atentaram para isso, que ao levar o seu culto a Deus, eles quiseram levar da sua maneira, eles quiseram levar de uma maneira vulgar, de uma maneira que não realmente enaltecia o nome do Senhor, engrandecia, que não adorava realmente a Deus. E por causa disso, alguns deles morreram e outros não foram aceitos. No primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, nós vemos 2 irmãos, Caim e Abel, que foram adorar a Deus, que foram cultuar a Deus. Abel fez conforme o modelo que Deus já tinha dado para o seu pai, Adão, e para sua mãe Eva. E ele ali então, evidentemente, ele leva um cordeiro, a primícia do rebanho, sacrifica ao Senhor, e o Senhor aceita o sacrifício de Abel. Já Caim, a questão era que ele queria fazer da sua maneira, conforme ele achava que como deveria cultuar a Deus, não conforme o padrão estabelecido por Deus. E o que foi que ele fez? Ele pegou das frutas do campo, enquanto ele era lavrador da terra, então do fruto do campo, ele pegou o que restou. Entendemos, pelo que lemos na Bíblia Sagrada, que talvez alguns daqueles frutos da terra estavam até se estragando já, não poder nem ser consumido pelo ser humano. Então ele pega aquilo e leva para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E para ele não houve aceitação. Então nós devemos entender que Deus é o centro do nosso culto e nós devemos levar o que temos de melhor para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor para a salvação do homem, que foi seu Filho. Quando nós lemos o texto áureo bíblico que está em João, o evangelista, capítulo 3, versículo 16, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer por toda a humanidade. O que Deus tinha de melhor, Ele ofereceu para a salvação de todos nós. Então, quando nós formos cultuar ao nosso Deus, que nós também possamos ter este mesmo sentimento em nosso coração, ter esta mesma mentalidade e nós levarmos o que nós temos de melhor para oferecer para o nosso Deus. Temos reverência quando entrarmos na casa do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, nos declara, Jesus Cristo diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, cremos que, apesar de nós não vermos com os nossos olhos físicos, mas cremos que ali naquele momento do nosso culto, o Senhor se faz presente conosco. Então, nós devemos ter reverência e levarmos o que é ou o que há de melhor para o nosso Deus, para adorarmos e engrandecer o seu santo nome. Então, nós vemos o primeiro subtópico do segundo tópico, que diz o seguinte: o centro da nossa adoração. Apesar de alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de nosso culto nós darmos muita ênfase ao Espírito Santo, não estamos de maneira nenhuma fazendo isso e colocamos o Espírito Santo acima de Jesus Cristo. Não. Nós temos como ensino dentro das Escrituras Sagradas, naquilo que fala sobre a declaração da fé das Assembleias de Deus, nos diz o seguinte: reunimos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, quando nós nos reunimos, nós, a igreja, o corpo de Cristo,
nos reunimos para adorá-lo, para adorar pelo que ele é, pelo que ele já fez por nós, mesmo não sendo merecedores. A graça de Deus foi derramada sobre a nossa vida, nos alcançou, nos dando a salvação. E por tudo quanto ele tem feito, nós então o adoramos e o servimos. Ainda o segundo subtópico diz o seguinte para nós: um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, nós vemos que o assunto é adoração. Paulo, ele vai estar falando sobre o culto ali, mas se você buscar ali dentro de todo o contexto do capítulo 14, você tire um período para ler, você vai observar que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai enfocar a adoração do cristão, da igreja, ao nosso Deus. É por isso que ele diz no versículo 26, quando vos ajuntais. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, que ele acaba exortando a igreja, dizendo que quando vocês se ajuntarem para cultuar a Deus, que haja em vós salmos, louvores, doutrina, línguas, que é o falar em línguas estranhas, interpretação, e tudo para a edificação da igreja. Então veja que toda a igreja, ela unida, junta num propósito de adorar e servir a Deus, e pelo que ele é, e pelo que ele já tem feito por nós mesmos, nós não sendo merecedores. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia, em um pregador falando e um povo somente ouvindo. Muitas vezes nós vamos à casa do Senhor e voltamos vazios, e muitas vezes nós culpamos A ou B, o pastor, o pregador. Não, a culpa é nossa mesmo, porque veja bem, nós não vamos lá para receber. Este é um problema na cabeça de muito crente. Nós vamos lá para levar algo ao Senhor. Quando Deus exorta o seu povo através de Moisés, ele diz assim, que ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. Isso significa que somos nós que levamos algo para o nosso Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. E mediante disso, a exemplo de Abel, ele levou o que tinha de melhor para cultuar a Deus. E Deus aceitou o culto dele e ele foi abençoado. Essa, meus amados irmãos, essa é a base bíblica e o ensino bíblico de como nós devemos estar diante do nosso Deus, como devemos cultuar a Ele. Então, meus queridos, quando nós vamos à presença de Deus, somos nós que levamos. E quando levamos e é aceito por Deus, nós recebemos de Deus a bênção sobre as nossas vidas. Amém? Então, meus queridos e amados, continuando aqui, o pastor Ezequias nos diz o seguinte: os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há na instrução paulina que indique ser manifestação dos dons restrita somente à liderança, mas o contexto sugere a participação dos crentes em geral. Em outro momento, é claro, nós estaremos aprofundando mais sobre essa questão, sobre os dons espirituais, o dom de língua, interpretação de língua dentro do culto, onde Paulo ali ele acaba trazendo, e é claro, no final do capítulo ele vai dizer, fazei tudo com decência e ordem, ou seja, não poderia haver bagunça, não poderia ser desordeiro, mas fazer tudo com decência e ordem, porque estava fazendo para Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos, por exemplo, Deus dando a planta da arca para Noé. Diz a Bíblia, no capítulo 6, no último versículo, que Noé fez tudo conforme Deus lhe falou. Ou seja, ele não alterou em nada daquilo que Deus falou para ele. Por isso, ele, a família dele e todos os animais que estavam ali foram salvos.
porque ele fez conforme o que Deus tinha lhe falado. Quando foi para construir o tabernáculo no deserto, que Deus deu a planta para Moisés, todos eles fizeram conforme o tamanho, a largura, a altura, tudo conforme Deus tinha determinado. E por fazerem assim, quando eles terminaram e ali sacrificaram ao Senhor, nós vemos que quando o tabernáculo é erguido, quando terminaram o serviço e é erguido, e eles sacrificam a Deus, o primeiro sacrifício, Deus desce em forma de glória, de Shekinah, e recebe ali aquela oferenda e o culto do povo de Deus, o povo se alegra por causa disso. Então, devemos entender isso, que no culto nós vamos lá e nós vamos adorar o nosso Deus e não podemos simplesmente ficar, nós pentecostais, como pessoas que tivessem um local onde a presença de Deus não está presente. Não, vamos ali para adorar, glorificar, e enaltecer o nome do Senhor com glórias, com louvores, com hinos, expressando a alegria do nosso coração por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito para conosco. As características do culto pentecostal é o terceiro tópico. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões da sinagoga. O costume na sinagoga judaica era que os homens, todos os sábados, iam se reunir para ali aprender da palavra de Deus. Então, o orador, ele ficava no meio do salão, num local um pouco mais elevado, os outros assentados ao redor, e era dado a ele o livro, ele abria, lia e explicava. Para as mulheres e os filhos, eles ficavam do lado de fora da sinagoga. Então, assim era o costume da liturgia dentro de uma sinagoga judaica no primeiro século. Mas nós aqui estamos trazendo para os nossos dias de hoje que nós, como pentecostais, a nossa liturgia dentro da Assembleia de Deus, nós temos uma liturgia a qual foi colocada desde o princípio, através dos nossos irmãos em memória, os missionários Daniel Berg, Gonavingre e outros a qual vieram, trazidos por Deus, para que pudesse dar o crescimento à igreja em nosso país e daqui do país a outros. Nós temos uma liturgia. Dentro dela, nos nossos cultos, nós temos a nossa oração. Ou seja, dentro da liturgia, do culto da Assembleia de Deus, existe a oração. Quando nós chegamos à casa do Senhor, devemos chegar à casa de Deus, dobrarmos os nossos joelhos, orarmos ao nosso Deus. Temos por um bom costume estarmos diante da presença do Senhor, buscando a Deus em oração. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 13, quando Jesus Cristo está fazendo ali a purificação do templo, ele vai dizer assim, a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, nós devemos ter isso em mente, meus queridos. Muitos de nós, às vezes, chegamos no horário um pouco atrasado, deliberadamente, para não orarmos. Cuidado, porque o prejuízo é nosso mesmo. Então, a oração, ela faz parte da liturgia do nosso culto a Deus, como também os cânticos. Os cânticos, meus amados, disse um certo pastor que o cântico é aquilo que é pregado na geração dos meus pais, dos meus avós, o que era pregado em cima dos púlpitos, e eu tenho tentado primar por isso. Era pregada a palavra de Deus contra o pecado, era pregado falando da salvação na pessoa de Cristo Jesus, sobre a volta de Cristo Jesus. E quais eram os hinos cantados? Os hinos que cantavam-se era sobre a volta de Jesus, sobre a vida santa diante de Deus, sobre o homem ter que se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se voltar para o Senhor. E hoje nós vemos que, infelizmente, há muitas letras e músicas que dão o nome de cânticos, mas que, infelizmente, são egocêntricos e
homocêntricos, exaltando o homem e não exaltando a Deus, não glorificando ao Senhor. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque isto é algo que o inimigo quer colocar na liturgia da igreja para tirar o foco da igreja adorar a Deus e adorar o homem. Que nós possamos pedir a misericórdia do Senhor e a percepção disso e fazermos conforme aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Dentro da nossa liturgia, além da oração, dos cânticos, nós também temos a adoração a Deus, através dos louvores, através de palavras que enaltecem, que engrandecem o nome do Senhor. Também, é claro, nós temos a leitura e a exposição das Escrituras Sagradas, que é tão importante para nós. A Bíblia Sagrada, ela mesma vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando lemos em Atos capítulo 6, versículo 4, quando houve um problema ali entre as viúvas que não eram judias, mas eram de gregas e gentílicas, nós vemos que os apóstolos oraram e o Espírito Santo o orientou para separar homens sábios, cheios do Espírito Santo, homens que tivessem uma boa conduta, tanto dentro como fora, para que pudesse tomar conta desse trabalho, enquanto eles ficariam na oração e na palavra. Então veja que a palavra de Deus, ela é importantíssima. Quantas pessoas vibram na hora dos cânticos, dos louvores, mas no momento da palavra, parece que aquele espírito de adorador cessa, acaba, o coração se tranca, sendo que a palavra de Deus é que traz vida, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que pode impactar o homem e fazer ele entender quem é Deus e quem ele é e como nós precisamos da misericórdia do Senhor, da graça de Deus e de Deus em nossas vidas. Ainda aqui diz que dentro de tudo isso nós temos também a oferta. Ofertar é uma maneira de adorar a Deus, é nós reconhecermos que Deus é dono de tudo, Deus está no controle de tudo, e por isso o que nós vestimos, o que nós comemos, até o trabalho que nós trabalhamos, entendemos pela fé e pela palavra de Deus que é Deus que nos concedeu. Quando nós ofertamos, nós estamos adorando a Ele por tudo quanto Ele tem providenciado para as nossas vidas e para o sustento da nossa vida. Então, ofertar também faz parte, não só no Antigo, mas também dentro da liturgia do Novo Testamento, ofertar com alegria. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na altura do capítulo 9, onde ele vai falar ali sobre os irmãos que deram conforme o que eles podiam, mas deram com alegria, ofertaram com alegria. E ele diz que Deus se alegra aquele que oferta com alegria, aquele que obedece os mandamentos do Senhor e, evidentemente, devolve os dízimos, ao qual não pertence a nós, mas pertence somente a Deus, a qual Deus é dono de tudo, mas Ele permite nós administrarmos os 90% que fica conosco, porque foi Ele que criou tudo, Ele que é Deus de tudo, Ele é dono de todas as coisas, tudo pertence a Deus. Então, entendendo isso, nós evidentemente cremos no que a palavra nos ensina, nos exorta, devolvemos aquilo que é de Deus. A oferta é uma maneira de louvar e adorarmos ao nosso Deus. Continuando e indo para o final desta lição, nós temos o nosso terceiro tópico, a qual está dividido em 2 subtópicos, que traz o seguinte subtema: como se expressa a liturgia de nossas igrejas. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamado por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, trabalho com ciclo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens.
Então nós vemos aqui uma diversidade de cultos alcançando todas as faixas etárias, com o único objetivo de adorar a Deus. E evidentemente que nós devemos levar todos esses trabalhos realizados na igreja a sério, com reverência, porque estamos fazendo para Deus. Quando nós perdemos o foco, meus amados irmãos, e não fazemos para Deus, nós perdemos o entusiasmo, nós perdemos a alegria, porque muitos de nós somos enganados pelo inimigo e achamos que nós estamos fazendo para o homem, ou alguns de nós fazemos para massagear o nosso ego. E esse é um erro, porquanto foi essa propaganda que Satanás vendeu para Adão e Eva. Se comerdes desse fruto, vocês serão igual a Deus, e Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Ou seja, Satanás introduziu na humanidade, no coração de Adão e Eva, que eles poderiam ser igual a Deus, ser adorado como Deus, ser louvado como Deus, e acabou trazendo toda essa desgraça que acontece no mundo. Nós vemos a violência, nós vemos o ódio, nós vemos o pecado dominando os corações dos homens, afastando os homens de Deus, porquanto eles caíram, infelizmente, nessa mentira de Satanás. Agora, quando nós entendemos o que é cultuarmos a Deus, nós entendemos o quão sério é participarmos do culto da família, ou fazermos o culto doméstico em casa com os nossos filhos, a esposa, o marido, os filhos, a família cristã reunindo, louvando a Deus, lendo a palavra, aprendendo junto com a família a palavra de Deus, edificando a nossa casa. Nós veremos as bênçãos de Deus sobre os nossos lares e muitas coisas que em muitos lares é difícil de se resolver, mas quando Deus é primazia nos lares, nas casas, nós vamos ver que Deus vai adentrando e vai dando vitória. Então devemos entender que o cultos, a qual chamamos de públicos, porquanto lá nós professamos publicamente a salvação na pessoa de Cristo Jesus, professamos publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida. Nós publicamente professamos que Jesus virá buscar a sua igreja e que todos os homens, mulheres, de toda a tribo, nação, raça, ou cor, devem estar pronto para se encontrar com o Senhor Deus. Então, é chamado de culto público, culto da família, que é culto com a igreja, culto de doutrina ou ensino da palavra de Deus, escola bíblica dominical, a qual estamos fazendo hoje pela live. Mas, meus amados, cada um desses trabalhos são importantíssimos para a edificação da igreja. Primeiro subtópico diz, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. Nenhum deles é negado o púlpito, todos têm oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação, outras bênçãos. Veja bem, meus amados, uma coisa muito importante que eu tenho aprendido com os meus pastores, que o púlpito é um local onde a pessoa pode ali expressar a sua alegria daquilo que Deus tem feito em sua vida. Mas também nós devemos ter o discernimento para quem nós damos o microfone, para que o nome do Senhor não venha a ser, ali naquele momento, ultrajado ou escandalizado, mas que venha a ser glorificado. Então, evidentemente, o pastor, o dirigente da igreja, o Espírito Santo vai dar a ele discernimento e sabedoria para chamar pessoas que ele, se é sua ovelha, que ele sabe que já está madura, para poder falar de uma maneira que venha glorificar ao nome do Senhor Deus. Outra coisa, testemunho, meus amados, não é testemunho. Não, testemunho é falar daquilo que Deus fez na sua vida, e o que Deus fez, o nome dele é glorificado. Isso é testemunhar, né? Existe um momento, entenda bem, dentro da nossa liturgia, quando nós somos chamados para darmos testemunho, somos ensinados da seguinte maneira:
termos um versículo bíblico como base, lermos e testemunharmos aquilo que Deus fez por nós. Quando nós somos chamados para louvar ao Senhor Deus, então nós usamos aquele momento para estarmos ali no púlpito, podemos fazer leitura de um versículo bíblico, então nós louvamos a Deus. Quando nós somos chamados para trazer uma porção da palavra de Deus, usamos aí 10 minutos e pegamos um versículo bíblico a qual temos conhecimento e explanamos de uma maneira clara e objetiva para os ouvintes, aonde estará passando a igreja aquilo que o Espírito Santo estiver colocando em nosso coração. Então, testemunhar é isso, louvar a Deus é isso, uma porção da palavra é isso, o ensino da palavra que eu estou fazendo, a qual pode ser discorrido através de 1 hora, 1h30, dependente do assunto, o ensino da palavra de Deus. A pregação, se for ela para a salvação, 30, 40 minutos, ou seja, uma palavra evangelística que fala sobre a salvação. Se for uma palavra com o objetivo de trazer à igreja um ensino sobre os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, então nós devemos entender, estarmos por dentro deste assunto, com base bíblica, para explanarmos esse assunto à igreja e assim ensiná-la, e evidentemente para que, com o objetivo da igreja, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, são importantíssimos. Então, meus queridos, nós temos que ter em nossa mente, e estamos aprendendo hoje nessa escola dominical, que dentro da nossa reunião de adoração, dentro da liturgia, aquilo que nós vamos fazer, devemos fazer com sabedoria, com prudência, para que o nome de Deus seja glorificado e seja exaltado. Amém? Muito bem. Segundo subtópico, o culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características do culto na cidade de Corinto. A manifestação dos cultos que o apóstolo menciona na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, são reais entre nós. Quando nós nos ajuntamos, como ele diz aqui no versículo 26, quando vos ajunteis, que haja em cada um de vós salmos, que são louvores, doutrina, revelação, que são dons espirituais, língua, que é dom espiritual, interpretação, que é dom espiritual. Então, nós vemos que nós cremos nisso e quando nós olhamos para isso que Paulo escreve, nós vemos que faz parte da liturgia do nosso culto da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Nós que somos pentecostais e cremos que os dons espirituais, que a manifestação do Espírito Santo é para a igreja e é para os nossos dias. Nós, então, devemos permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nossas vidas, agir em nossos corações, quando nós formos cultuar ao nosso Deus. Que nossos, como diz um certo hino, nossos ouvidos possam estar afinados para ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. E assim, quando nós estivermos diante da presença de Deus, nós possamos prestar um culto que venha realmente adorar, engrandecer o nome do Senhor, e assim nós saímos da presença de Deus abençoados, fortalecidos, edificados, porquanto a presença de Deus faz isso em nossas vidas. E para concluir a nossa lição de hoje, diz-nos o seguinte: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos, espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou em um cinema. Antes participamos dele com cânticos, corais, conjuntos, grupos de louvores, com a evidência de glorificar o nome do nosso Deus. Meus amados, que nós possamos então, diante desta lição tão abençoada, entendermos, compreendermos e, é claro, colocarmos em prática a nossa vida cristã, a nossa liturgia
que deve ser com reverência e com temor, porquanto nós estamos cultuando ao nosso Deus. E também entendemos que, fazendo assim, ao sairmos da presença do Senhor, nós estaremos saindo abençoados, edificados, e assim nos conduzindo desta maneira, chegaremos no fim da nossa carreira e estaremos diante da presença do nosso Deus, ao qual estaremos vendo Ele face a face. Que Deus abençoe a todos que puderem estar conosco durante esses minutos, aprendendo da palavra de Deus. Novamente, aos nossos irmãos, eu quero vos dizer que amanhã estaremos na nossa Santa Ceia em 2 períodos, a primeira às 9 horas da manhã e o outro período às 18 horas. Você pode escolher vir de manhã ou à noite e estamos em campanha de oração e jejum, das 7 às 8 da manhã e das 5 às 6 da tarde. Então venha, participe e, é claro, evidentemente que Deus estará abençoando a cada um de nós. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos, o pastor Cristiano Peloso, que está conosco. Deus te abençoe, meu amado. A paz para o Senhor e toda a sua família. Todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, irmã Sebastiana, e outros irmãos aqui, irmão Osés, que eu estou vendo ali a foto dele, que Deus abençoe. Muitos irmãos, presbítero irmão Marcos, presbítero irmão Natalino, que Deus abençoe, irmã Sebastiana, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E se Deus quiser e permitir, amanhã estaremos então em nosso culto de Santa Ceia, celebrando ao nosso Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja para todos vós e que Deus vos abençoe.